Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 28. Qualidades do Reino. Original publicado no dia 1º de abril de 2019. Bem-vindos novamente ao programa Palavra da Semana. Hoje falaremos sobre abençoar e amaldiçoar. Semana passada falamos sobre o problema da fala, pois o poder está em nossas palavras. Hoje abrangeremos esse assunto. Como entramos em uma era diferente, a Igreja, nós, estamos no início da Era do Reino. Há uma sobreposição de ambas as eras. Isso requer que nós desenvolvamos qualidades do reino, caminhemos neles e os tragamos para a terra. O amor triunfa sobre o ódio, a luz sobre as trevas e os demônios fogem daqueles que têm as qualidades do reino estabelecidas em suas vidas. É importante se lembrar disso. Repetirei. Os demônios são derrotados. Eles fogem quando encontram pessoas que têm as qualidades e atitudes do reino estabelecidas em suas vidas. Algo é exalado delas que amedronta os demônios grandemente. Quanto aos cristãos, nós damos poder aos anjos de Deus e forças ao nosso redor, ou damos aos demônios. É muito importante entender isso. Talvez isso o choque, mas há muitos cristãos que fortalecem os demônios, forças das trevas, diariamente. A Bíblia nos avisa para sermos cuidadosos e não dar lugar ao diabo. Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe isso permanecer dentro, do contrário, a ira se tornará palavras e fortalecerão as forças das trevas. Portanto, não deis lugar ao diabo. Os demônios se alimentam do que falamos e daquilo que exalamos. Palavras duras, iradas, emanam o poder que os alimenta. Portanto, quando você fala duramente com seus filhos, você fortalece os poderes demoníacos ao redor deles. Precisamos compreender isso, principalmente quando elas procedem da boca de cristãos cheios do Espírito, pois o poder aumenta. O Sermão no Monte é uma obra-prima quanto à estratégia para derrotar o inimigo. Leia-o e note as atitudes exigidas para derrotá-lo. É importante entender isso. A Bíblia diz que fomos feitos à imagem de Deus. Pertencemos à sua linhagem. Os demônios e anjos não foram, mas nós fomos. Assim diz a palavra. Deus cria através das palavras que fala. Nada faz sem primeiro emitir palavras para criar uma realidade. Palavras têm tremendo poder. Fomos feitos à imagem de Deus e aquilo que falamos tem poder. Salmos 82:6 diz que somos deuses, filhos do Altíssimo. Note que a palavra deuses é minúsculo e plural. Isso é repetido em João 10:34 e 35. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse, sois Deus? Temos que ter cuidado para não cairmos na blasfêmia. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. A Bíblia diz que fomos criados um pouco abaixo dos anjos, mas não é uma boa tradução. A palavra anjos, no original, é Elohim, que significa Deus. Os tradutores da Bíblia tiveram dificuldade quanto à tradução, por isso escolheram a palavra anjos. Portanto, lê-se que fomos criados um pouco abaixo de Deus. Elohim. É importante entender isso. No movimento da nova era, até hinduísmo, ensinam-nos que somos Deus. Não estamos falando sobre isso. Somos filhos de Deus, feitos à sua imagem. Quando Deus fala, coisas são criadas. Quando nós falamos, nós criamos. A nós é dito claramente que o poder da vida e da morte estão na língua. Tiago 3:9. Com ela bendizamos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ele escreveu isso para cristãos cheios do Espírito. Temos que ter cuidado com isso pelo fato de sermos seres humanos, mas muito, muito mais se somos cheios do Espírito Santo. Provérbios 6:2 relata o que o homem mais sábio que viveu na terra, Salomão, disse: Enredaste-te
ou seja, preso pela armadilha, com as palavras da tua boca. Prendeste-te, levado, aprisionado, com as palavras da tua boca. A pessoa fica cativa, presa pelos demônios por causa das palavras que falou. Quando Jesus caminhou na terra, ele representou o reino de seu Pai. Lemos na palavra de Deus que é uma lei espiritual que diz que nada existe sem que primeiro a palavra tenha sido falada. É uma lei espiritual e é mencionada por toda a Bíblia. Deus é fé, e quando libera palavras, libera fé. A natureza de Deus é abençoar. Vemos isso por toda a Escritura. Essa é a sua natureza. Isso também existe em nosso DNA espiritual. Agora somos nascidos de novo, à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia ainda nos diz para abençoar aqueles que nos amaldiçoam. 1 Pedro 3, 8 e 9. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, mente, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, ou seja, cortês, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamado, para que, por herança, alcanceis a bênção. Muitas pessoas ficam tão focadas em querer saber qual o seu chamado. Aqui diz claramente que você foi chamado para abençoar, que é o teu primeiro grande chamado. Lembre-se que colhemos o que semeamos. Aqui diz que quando fazemos isso, nós herdaremos uma bênção. 1 Pedro 3,10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Esse é o teu primeiro chamado, e quando faz isso, herda uma bênção. Ele os chama para abençoar. Leia o Sermão no Monte. Quais foram as últimas palavras que Jesus falou antes de ascender? Talvez você ache que ele tenha pensado seriamente no que deveria dizer, pois seriam suas últimas palavras. Talvez fosse um sermão inteiro. E o que ele fez? O que ele falou? Lucas 24, 50 e 51. E levou-os fora até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Que impressionante! A última coisa que fez foi abençoar os discípulos. A questão é quem você está fortalecendo. Se você não aprender a guardar tua boca, as trevas que estão vindo te vencerão. Está ficando cada vez mais cheio de trevas, mas no reino está ficando mais e mais brilhante. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Há alguns anos atrás, soube a respeito de um livro escrito pelo autor japonês Masaru Emoto. O título é As Mensagens Ocultas na Água. Seu trabalho foi pioneiro no campo da descoberta dos cristais da água. Através de fotografias, Dr. Emoto documentou como as moléculas da água mudavam segundo a influência do meio ambiente e palavras emitidas. O livro contém 2 partes. Foi primeiramente publicado no Japão e vendeu mais de 400 mil cópias internacionalmente, quase de um dia para o outro. Ele foi pioneiro no ramo e comprovou que os pensamentos, sentimentos, música, som e palavras afetam a realidade física, mudou a realidade física. Isso se aproxima da física quântica, um tópico a ser mencionado em outra ocasião. Que impressionante! O livro foi publicado antes da física quântica ter sido popular. O resultado dos estudos foram tremendos. A intenção da pessoa foi focada sobre a água, através de palavras escritas ou faladas, e música, e produziram mudanças na aparência dos cristais da água. Você talvez indague como música poderia mudar matéria, e como pode. Como ela pode mudar através dos sentimentos de uma pessoa? As experiências clinicamente controladas provaram que os cristais da água responderam às palavras, emoções e música. Quando a Sinfonia de Mozart foi tocada, essa foi a aparência captada. Isso é muito impressionante, pois mostrou que a vida nesses cristais responderam a música e palavras. É mais impressionante ainda
quando nos lembramos que mais de 80% dos nossos corpos são compostos por água. Todas as coisas são mantidas unidas, juntas, pelo poder e vida de Jesus. Vemos como a vida responde ao amor e afirmação positiva. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo é mantido por ele. Como as coisas foram criadas? Através da palavra liberada, falada. Como tudo é mantido por ele? Pelo poder da palavra liberada. Verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A palavra sustém, no grego, é sinistemi, e significa manter junto, manter inteiro, unificar. No universo, todas as coisas são mantidas unidas e funcionam corretamente por ele. Pegaram outro cristal comum e tocaram uma música intitulada Você me deixa doente. Os cristais mudaram novamente. Para mim, isso parece vômito. Uau! Lembre-se que estamos repletos de cristais de água. Marcos 11, 23, 24. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Ele receberá o que disse. Por isso, vos digo que quando que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando a música Amor e Gratidão foi tocada, o cristal foi mudado e se tornou belo. Salmos 19, 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Depois tocaram uma música de heavy metal, e ela mudou novamente. Parece um vórtice de confusão absoluta. O belo cristal se transformou em algo confuso por causa das palavras e música a que foi exposto.